Glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Aleluia. Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos ler aqui, irmãos, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos capítulo 1, para a nossa reflexão neste momento. Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos 1, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Bem sei quem és o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-se e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Até aqui, amém? Glória a Jesus. Irmãos, Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado ao mundo para a remissão do pecado de toda a humanidade. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. E Jesus Cristo, aos 30 anos aproximadamente, começou a pregar o Evangelho. Depois do seu batismo, passou pela tentação no deserto, começou a pregar a palavra de Deus, a palavra viva, as boas novas, o Evangelho. Só que era necessário, e eu vejo o porquê que Jesus fazia milagres, que era para que os seus ouvintes, os seus espectadores, acreditassem verdadeiramente que ele era o Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aguardado e que veio, porque a promessa de Deus havia se cumprido. Os profetas do Antigo Testamento profetizavam acerca do Messias que viria a remir a Israel. E aqui estava cumprida a promessa. Jesus veio. O melhor de Deus veio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que, como eu creio por estratégia, Jesus multiplicava pães e peixes, fazia milagres, curava os enfermos, dava visão aos cegos, curava os coxos. Para quê? Para que acreditassem que ele era o Filho de Deus, para que acreditassem na sua palavra, para que acreditassem na sua doutrina. E aqui especificamente, Jesus entrou em Cafarnaum, no dia de sábado, ia para a sinagoga ensinar. Jesus, no seu ministério, ele ensinava. Eram os verdadeiros cultos de ensino que Jesus Cristo pregava. Você vê, ensinava o quê? A palavra. E ali aquelas pessoas, aquela grande multidão, se maravilhava da doutrina, se maravilhava do ensinamento. Eu imagino as pessoas: nossa, que palavras são essas? Nossa, que poder é esse? Que autoridade é essa? Você vê, as pessoas que ali ouviram ao Senhor Jesus pela primeira vez, se maravilharam, admiraram, acharam espetacular. Deve ter sentido a presença de Deus,
devem ter se alegrado. Muitos que ali a Bíblia não vai citar, mas muitos que eu creio que foram curados só de ouvir a palavra de Deus. Não é só apenas de ter ouvido a palavra, se alegravam. Pessoas que ouviam a palavra de Deus e sentiam paz. Pessoas que poderiam estar nervosas, preocupadas, ansiosas, e ouviam a pregação do próprio Senhor Jesus Cristo e ficavam tranquilas. Iam para casas felizes, regozijantes. Por quê? Porque ouvia a palavra viva, fiel e eficaz do próprio Cristo de Deus, de nome Jesus. E elas se maravilhavam. Que coisa boa, que maravilha. Eu quero estar sempre ouvindo esse homem que chamam de Jesus. E ali o Senhor Jesus Cristo operou um grande milagre. Expulsou um espírito imundo de um homem. E ali eles ficaram ali boquiabertos. Quem é esse homem? E eles se admiraram a ponto de perguntarem a si mesmo: o que é isso? É uma nova doutrina? Porque com autoridade ele ordena ao espírito imundo e eles lhe obedecem. E você veja, irmãos, que a fama correu por toda a província da Galileia. Às vezes na nossa vida, na vida da cristandade do dia de hoje, talvez, pessoas que ouvem a voz do Senhor, pessoas que ouvem a palavra do Senhor, se alegram, a chama se acende. Muitas pessoas que às vezes estão no primeiro amor, fazem a obra. Pessoas que estão no primeiro amor, oram, acordam de madrugada, sintonizam lá na rádio, jejuam, sobem para o monte, amam o próximo, amam o inimigo, não sei qual, mas é o poder de Deus que faz isso na pessoa. Não fala mais mal de ninguém, não quer saber de informações alheias, mais conhecido como fofoca. Por quê? Porque a palavra de Deus está penetrando no seu coração. E a palavra de Deus, quando penetra no coração do ser humano, ele transforma. A palavra de Deus que transforma o coração das pessoas. E aqui estão as pessoas que ouviram a Jesus. Lembre-se, que lugar que é? Cafarnaum. Cafarnaum, onde maior parte dos milagres foram feitos em Cafarnaum. Jesus Cristo, o Senhor, nasceu em Belém. Foi criado em Nazaré. Mas aqui ele estava em Cafarnaum. Se você talvez já teve, ou pode ter, ou vai ter uma oportunidade de ir para Israel, obviamente que não agora, né, irmão? Mas você vai ver lá que tem uma cidade, a Cafarnaum, que vai ter uma placa lá: Cidade de Jesus. Ora, por que Cidade de Jesus? Ele não nasceu aqui, ele não foi criado aqui. Mas ele viveu a maior parte do tempo ali em Cafarnaum. Fazendo o quê? Grandes sinais, prodígios e maravilhas para o povo que morava aqui em Cafarnaum. Por quê? Porque eles se maravilhavam. Eles tinham interesse em ouvir o Senhor. É como numa igreja. Começou agora um pregador, talvez, que pregava a verdade. O pessoal se alegra porque é a verdade verdadeira mesmo. Porque a palavra de Deus tem poder. E muitos eram libertos, muitos eram curados. Porque a palavra de Deus, ela diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E eram curados porque o Salmo 103, verso 3 diz que é Ele que perdoa os pecados e cura todas as enfermidades. É a palavra de Deus que traz paz. Filipenses capítulo 4, versículo 8, 7 e 8. E a paz de Deus que excede a todo entendimento, que guarda os corações e os pensamentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você vê que é tudo através da palavra. E aqui em Cafarnaum, nesse caso aqui específico, o povo se maravilhava na pregação de Jesus. O povo se alegrava com a pregação de Jesus. Aqui poderíamos dizer que tinha uma igreja verdadeira adorando a Jesus. Que todos aqui estavam interessados em buscar e ouvir o ensino de Jesus o Cristo. Muitas vezes foi assim na nossa vida. Talvez Deus queira que esteja assim ainda na sua vida. Aquele mesmo interesse que você tinha no começo, você ainda tem hoje. Não que eu não quisera que se cumprisse a palavra, porque o que a gente mais vê hoje, no dia de hoje, é maldade, né? E a palavra de Deus diz que pelo crescimento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade e maldade. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Mas nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra, nós temos a Bíblia, nós temos o ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós não nos maravilhamos com as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque nós que temos a Bíblia, a palavra de Deus, e nós que venhamos para a igreja ouvir a voz do Senhor Jesus, nós sabemos que tudo que está acontecendo já havia sido dito e predito através da palavra. E nós não nos maravilhamos, nós não nos escandalizamos, nós não desmaiamos por conta das más notícias que estão rodando aí no noticiário. Por quê? Porque Jesus falou, vai vir dias difíceis sobre a terra. Guerras, um monte de guerra, pai matando filho matando pai e tantas outras coisas aí, mas não será o fim. Isso é o princípio de dores. Você vê, irmãos? Mas nós não nos maravilhamos por isso. Por quê? Porque nós viemos para a igreja. Nós nos maravilhamos com a palavra do Senhor Jesus. Nós nos maravilhamos com o ensino de Jesus. Você vê, Cafarnaum se maravilhava, se alegrava, presenciou ali a cura, ouvia a palavra do próprio Senhor Jesus. Só que algo aconteceu. Aqui foi nesse episódio aqui, né? Eu peço que você acompanhe comigo agora em Mateus capítulo 11. Vou fazer um paralelo aqui só para você entender como que as coisas são, que aliás não deveria ser. Mas é aquilo que eu digo, né, irmãos? Tem coisa que a gente não sabe o porquê, a gente só sabe que é. Não é verdade? Coisas que a gente não sabe explicar. Mas, infelizmente, é o que acontece. Você vai ver aqui, irmãos, reparar aqui comigo, no versículo 20 de Mateus capítulo 11. Jesus entrou em Cafarnaum, não foi? Foi. Aí eu vou ler aqui a partir do versículo 20, que diz assim: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde operou a maior parte, grave isso, onde o Senhor Jesus Cristo operou a maior parte dos seus prodígios, e o não haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Até aqui tudo bem, né? Agora entra a parte que eu quero, no versículo 23. E tu, Cafarnaum, você lembra de Cafarnaum de Marcos capítulo 1? Agora você repara o que vai acontecer aqui em Mateus capítulo 11, versículo 23. E aqui são as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. E tu, Cafarnaum, que se ergues até os céus, será abatida até os infernos. Por quê? Se em Sodoma tivesse feito os prodígios que em ti, Cafarnaum, se operaram, teria ela, Sodoma, permanecido até o dia de hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Olha, irmãos, olha que coisa. O que aconteceu nesse tempo, nesse meio tempo? Cafarnaum, o povo de Cafarnaum se alegrou com a pregação, se maravilhou com a doutrina, se maravilhou com o poder de Jesus Cristo, com a autoridade com a qual ele falava, que não era igual aos fariseus. Viam milagres, presenciaram ali, face a face, o Senhor Jesus Cristo, e se maravilharam com a pregação. Jesus fez muitos milagres. A Bíblia está dizendo aqui que ele fez maior parte, que a maior parte dos milagres ele fez aqui diante das cidades impenitentes. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Dando uma atenção maior aqui para Cafarnaum. Cidades impenitentes. E a gente conhece bastante o versículo 28. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Por que que o Senhor Jesus Cristo disse isso? Porque os crentes da época, lá em Marcos capítulo 1, se alegraram, viram milagres. Muitos que
estavam interessados em ouvir a pregação, mas não creram de verdade. Não creram de verdade. Coração endurecido, não se converteram. É o problema, irmão. Pode ser o nosso problema, ou o problema de alguém. Se acostumar com as coisas espirituais, se acostumar a ir para a igreja. Ah, vamos lá para a igreja, como se fosse uma obrigação. Ah, vamos ler a Bíblia, como se fosse uma regra infalível. Não que não seja, mas tem que ser algo de coração. Você lembra do Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é vir para a casa do Senhor triste, abatido. Oh, que canseira, como no povo da igreja lá do tempo do profeta Malaquias. Ai, que canseira. Os 8 juízes de Deus ali em Malaquias. O culto verdadeiro, que eles não estavam cultuando a Deus verdadeiramente. Estavam cultuando a Deus cansado. Estavam oferecendo animal coxo, animal cego, animal com defeito. Estavam oferecendo o resto ao Senhor. E muitos que estão dizendo que estão cultuando a Deus com tristeza, com frieza. Mas o que acontece? Que alguém chega, começa bem e chega aqui nesse ponto aqui e fica mal. Não diferentemente dos reis de Israel. Muitos deles começam bem, caminham bem, só que em certo momento começa a dar errado, ou eles fazem as coisas dar errado e termina mal. Cafarnaum começou bem. Poderia dizer aqui uma igreja. A igreja em Cafarnaum começou bem. Ia para os cultos de ensino. Olha que maravilha. Jesus ensinava na sinagoga. Eles estavam ali ouvindo e acompanhando o ensino. Só que agora, impenitentes porque Jesus Cristo está aqui lançando uma sentença sobre eles. E qual é a sentença? Inferno. Como é que alguém que se alegrava com a palavra de Jesus, agora pelo próprio Jesus está sendo condenado ao inferno? Está escrito desse jeito, irmão. E tu, Cafarnaum, que te ergue até o céu, será abatido até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse feito os sinais que vocês viram e acompanharam e presenciaram, eles teriam se arrependido e permanecido até hoje. Só que vocês acompanharam, vocês foram para a igreja, vocês ouviram a palavra, não se converteram, não se arrependeram e não alcançaram a salvação. Essa é a pior parte. Cafarnaum aqui não alcançou a salvação, irmãos. A palavra deve ser um alerta para nós como igreja. Tá por quê, irmãos? A mesma palavra que pode salvar é a mesma palavra que pela negligência de alguém ela pode condenar. Você já ouviu falar que quanto mais é dado, mais é cobrado? Quem muito é dado, quem muito conhece, será mais cobrado. Quem conhece menos, será menos cobrado. E é por isso que haverá menos rigor para Sodoma. Porque ela não conheceu, porque ela não acompanhou, porque ela não ouviu. Não que haverá o juízo, mas haverá menos rigor para quem já conhece. Sabia? E outra, a negligência não tem como enganar a Deus. Muita gente não vem para a igreja, não ouve a pregação, porque sabe que quanto mais é dado, mais é cobrado. A pessoa fala, Jesus só vai cobrar daquele que sabe. A pessoa negligencia, fala, não vou lá saber, porque pelo menos Deus não vai me cobrar pelo não saber. Só que Deus vai requerer daquele também que negligenciou, porque Deus deu oportunidade. E todos aqueles que tiveram oportunidade e não aproveitou, o Senhor vai requerer também. Aleluia. Então, irmãos, fica de alerta para a nossa vida essa palavra. Precisamos, irmãos, todos como igreja. Não podemos acompanhar o mundo do jeito que ele está. Não estou falando pecados do mundo, não estou falando das abominações do mundo. Se você ligar a televisão agora, por exemplo, a gente sabe qual vai estar a notícia lá. E o que nós podemos fazer? Orar. Nós podemos orar, clamar a misericórdia de Deus sobre todo o povo na face da terra. Mas não tem como a gente enlouquecer de tanto assistir essas coisas. Não, a gente vai ficar doente como todo o povo. É como eu disse anteriormente, nós temos a palavra, nós temos a revelação. Já foi predito já. Nós não nos escandalizamos com isso. A gente, entre aspas, poderia se regozijar, sabe por quê?
não pelo que está acontecendo, mas pelos sinais estarem se cumprindo. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Agora você imagina comigo. A nação onde Jesus Cristo nasceu. A nação onde Jesus Cristo viveu. A nação onde Jesus Cristo operou os milagres. E muitos não se arrependeram e não se converteram. Será que se colhe o que planta? Será que a negligência negativa do Senhor Jesus Cristo? Será que traz consequências terríveis para o ser humano? Às vezes a gente não sabe por que estão acontecendo as coisas. Mas a gente sabe que tem a permissão do Senhor. Independente da gente gostar ou não, tem a permissão do Senhor. Aí o que a gente faz? A gente ora ao Senhor. Para que o Senhor tenha misericórdia e continue fazendo a vontade dEle. E console os que ficarem. Mas para nós, no caso que ainda não estamos naquela situação, vamos continuar buscando, irmão. Sabe por quê? Porque se as coisas estão ruins, a tendência é ficar um pouco pior. Mas fica pior para o mundo que não tem esperança. Porque nós temos a esperança. Nós temos um ajudador. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a promessa. Nós somos a diferença nesta terra, irmãos. Nós temos uma esperança viva. Mesmo que morra perseguido, nós temos a esperança da vida eterna com Cristo. Glória a Deus. Por isso, irmãos, é importante. Não podemos desfalecer. Não podemos desfalecer. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Vamos voltar, irmãos. Vamos voltar. Você já está. Glória a Deus. Mas precisamos voltar a buscar o Senhor. Precisamos voltar a orar. Precisamos voltar, irmãos, a consagrar nossa vida ao Senhor. Porque está se esquecendo, irmão, dos bons costumes cristãos. Está se esquecendo, irmão. Está se esquecendo de muitas coisas, irmãos. Hoje eu fiquei, não vou dizer maravilhado de forma alguma, mas eu fiquei escandalizado. Eu estava ouvindo uma rádio evangélica hoje no carro. E estava ali um pastor até que eu gosto. Ele falando aí que surgiu uma igreja, irmãos. Surgiu uma igreja que... não sei se eu falo. Pois é. É escandaloso, irmão. Surgiu uma igreja aí que os fiéis têm que ir nu para a igreja. Adorar Jesus nu. Você sabe que é nu, né? Sem roupa, né, irmão? Sem roupa nenhuma. E outra coisa, hein? Diz que está tendo agora a praia de nudismo evangélica, irmão. Ô, irmão, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, irmão. Ô, irmão, irmão, por isso que Jesus dá essas palavras pra gente, sabe? Não que a gente vai fazer isso, mas a gente entende por que o mundo tá do jeito que tá. Ah, não, irmão, pode tudo, pode ir pra... Irmão, nem com roupa curta não pode, quanto mais sem roupa, irmão. Tem de misericórdia. Ah, não, veja bem, irmão, a desculpa deles. Ah, não, é que Adão e Eva estavam no... Irmão, vai ler a Bíblia, rapaz. Deus matou um cordeiro para fazer uma roupa para Adão e Eva. Deus não permitiu que eles ficassem nus. Você vê, irmãos? É o mistério do anticristo operando na terra. E nós temos que abrir o olho para não acompanhar essas coisas. Não. A Bíblia diz que tem problema, tem problema. A Bíblia disse não é não e pronto, acabou. O primeiro mandamento começa como? Qual que é a primeira palavra do mandamento? Não. Êxodo capítulo 20. Não. A primeira palavra do mandamento é não. E quando Deus fala não, é não. Acabou. Acabou. Não tem jeitinho. Não tem negócio de tradução. Não. Diz: não terá outros deuses diante de mim. Quando Deus diz não na sua palavra, é não. E acabou. Não, a gente tem que atualizar a Bíblia. Nós temos que reescrever a Bíblia. Não, nós temos que adaptar a Bíblia ao século 21. Não que esse negócio de casamento ilícito é daquela época da antiguidade. Não que hoje é isso, é aquilo e tudo pode. Não que Deus só quer um coração. Ô, irmão, Deus quer uma vida inteira consagrada. Sede santo porque eu sou santo, disse Jesus. Então, irmão, fica para a nossa vida essa palavra. Sede santo porque eu sou santo. Quem disse? Jesus Cristo. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Buscar a santificação. O que é buscar a santificação? Ser melhor diante de Deus hoje do que eu fui ontem. E melhorar gradativamente. Nunca voltar para trás. Sempre evoluindo no Senhor. Para não acontecer igual o Cafarnaum. Estava bem. Não sei o que deve ter acontecido. Esfriou na fé e caiu na fé. E foi condenado ao inferno e não alcançou a salvação. Que nós não venhamos cumprir aquele ditado popular. Nadou e morreu na praia. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Amém? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos vigiar e continuar caminhando, olhando para cima e pensando nas coisas de cima. E com certeza, irmã, no momento que você entende na sua vida que você tem que pensar na coisa de cima e fazer tudo para a glória de Deus, Deus honra a tua fé e também faz milagre na tua vida. Eu falo isso com certeza absoluta, porque Jesus Cristo está vivo. E Jesus Cristo faz milagre ainda nos dias de hoje. Ele pode não estar aqui presencialmente como Cafarnaum viu o Senhor Jesus Cristo presencialmente. Mas mesmo eles vendo não acreditaram. E nós que não vimos e acreditamos. A Bíblia nos chama de bem-aventurados. Mais do que felizes são vós que creem sem ter visto e sem ver. Eu não preciso, por enquanto ver Jesus. Mas eu creio. E eu sinto Jesus. Porque Ele mora dentro de mim. Você acredita no Senhor Jesus porque Ele mora dentro de você através do Espírito dele. E você dá glória a Deus porque você sente alegria no coração. Porque a presença dele em você, meu irmão, minha irmã. Oh, glória a Deus. Isso renova a nossa fé, renova a nossa esperança. Isso dá força e poder na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Ergue essa mão, receba a bênção do Senhor. É só uma coisa, irmãos. Só uma coisa, ó. Presta atenção. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Não é isso que a gente orou agora? Seja feita a tua vontade. Tanto na terra, na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas coisas. Seja feita a tua vontade. Tanto na terra quanto no céu. Né? Sabe o que a gente pode orar também? Senhor, me ajuda e me ensina a aceitar de bom grado quando é feita a tua vontade. Viu? Ó, quando uma coisa não dá do jeito que você queria, é porque você orou a Deus. Tá entendendo, não? Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Quando uma coisa não acontece do jeito que você queria, saiba que quem tem o controle é Deus. Tem coisa que dá errado e tem coisa que não dá certo. Não é definitivo. É porque Deus vai fazer dar certo depois e melhor. Basta que eu ou você entenda e aceite a vontade do Senhor de verdade. Glória! Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações, a presença e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crê diz, amém. Se Deus é por nós e operando Deus, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.